Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Desta vez, vou entrevistar o diplomata, filósofo e ensaísta Sérgio Paulo Rouanet. Vamos conversar sobre o tema de sua recente palestra no Fórum Senado Brasil 2012, cujo instigante título é Religião e Democracia. Professor, por que o senhor intitulou essa sua palestra de Religião e Democracia? Porque o tema é justamente esse, né? O título é um reflexo exato do tema. Por que o senhor escolheu esse tema? Eu escolhi porque está me parecendo cada vez mais relevante o tema em face do recrudescimento de movimentos fundamentalistas em toda parte, primaveras árabes que não são tão primaveris assim, que decepcionam algumas das expectativas, das esperanças que nós tínhamos colocado nela, etc. Então, eu acho que a democracia em vários países está sendo, não vou dizer desgastada, mas a democracia perdeu sua vitalidade e a gente tem a impressão que algo precisa acontecer para torná-la não somente mais sólida, mais estável, mas mais dinâmica, mais afinada com aspirações contemporâneas, que represente melhor o povo. Afinal, a democracia é demos, é o povo. Então, por todas essas razões, me pareceu que o tema da democracia era importante e me pareceu que, em face desses movimentos fundamentalistas, integristas, que estão surgindo em toda parte, existem sérias ameaças, até ameaças paradoxais, porque, em grande parte, esses movimentos pela liberdade emancipatórios, democratizantes no mundo árabe, em grande parte tiveram a participação da religião islâmica. Então, a gente quase depositou grandes esperanças no potencial transformador, inovador e revolucionário da religião. Até o momento em que, de repente, começaram a se desenhar coisas não tão simpáticas, nuvens mais ou menos negras, apareceram no horizonte, e a gente começa a perguntar se a religião não tem, além de ter uma religião, além de ter um aspecto inovador e revolucionário, subversivo mesmo, se a religião não teria também um aspecto conservador, o que faz com que a gente quase se sinta obrigado a escolher entre dois despotismos, o despotismo secular e profano das ditaduras militares, como a que houve no Mubarak, no Egito, e o despotismo teocrático dos novos religiosos, como aconteceu também no Egito, no caso da Irmandade Muçulmana, que está inspirando preocupações. Então é quase assumi-la. Que acaba de assumir, que acaba de se declarar vencedora, né? Então, claro, sem dúvida nenhuma, ninguém vai querer, né, que a primavera árabe não tenha ocorrido. Foi realmente uma coisa importantíssima do ponto de vista do progresso intelectual e social da humanidade, mas é preciso tomar um pouco de cuidado para evitar o descarrilhamento dessa revolução, substituindo uma ditadura militar profana por uma teocracia. Isso seria grave. Se o senhor vê o contexto, se formos analisar o contexto árabe como um todo, a situação da Síria e desses outros países em que o processo continua bastante conturbado, o senhor acha que não dá para ter muita esperança de que haja de fato uma mudança e uma mudança positiva? Não, ao contrário, esperança a gente tem, né? Só que a esperança era maior no princípio, quando aqueles movimentos de rua davam realmente a impressão de que a religião estava sendo um fermento positivo que estava com um potencial de transformação histórica muito grande. O medo é que cada um desses regimes que era desestabilizado por esses movimentos populares da chamada Primavera Árabe, cada um deles passou a revelar suas fragilidades do ponto de vista da religião fundamentalista, do islamismo. Então, a esperança, para responder a sua pergunta da maneira mais enfática possível, esperança sim, esperança a gente não perde, ao contrário, estou bastante esperançoso. Podemos, inclusive, conversar mais tarde sobre o papel positivo que eu vejo na religião do ponto de vista da democracia.
Muitos estudiosos temem o acirramento das contradições entre o mundo cristão e o mundo islâmico. O senhor, como se o senhor posiciona diante desse dilema que está aí posto já há algumas décadas para a humanidade como um todo? Não está excluído, mas eu tenho esperança. Afinal de contas, houve sempre uma relação antagonística entre o cristianismo, digamos, entre o cristianismo e a religião. Houve a guerra dos 30 anos, que foi em grande parte uma guerra religiosa. Houve a perseguição aos huguenotes feita no contexto das guerras civis francesas. Houve a Inquisição. Então, houve momentos muito graves, muito perigosos, mas pouco a pouco as tensões foram se apaziguando. Essa relação de antagonismo visceral e irremediável que parecia haver entre o cristianismo e a Igreja Católica desapareceu e chegou a um certo modo de viver que dura pelo menos 200 anos. Agora, o que está acontecendo nesse momento é que está havendo um acirramento de antigos ódios, de antigas emoções, paixões religiosas que pareciam inteiramente atenuadas, mitigadas. A gente tem a impressão que agora, com o renascimento do fundamentalismo, está havendo de novo um renascimento das antigas tensões. Então, isso é algo que não é irremediável, isso não vai resultar em nenhuma guerra religiosa, nem dentro do cristianismo, nem entre o cristianismo e o judaísmo. Não, isso certamente não vai acontecer, mas nós precisamos ficar atentos para impedir que isso aconteça. Eu acho que aí o papel da educação, o papel da tolerância, tudo aquilo que possa contribuir para aumentar a tolerância entre os povos, entre as religiões, é sempre uma coisa bem-vinda do ponto de vista do progresso histórico da humanidade. O Ocidente sempre pregou a democracia como modelo, como sistema, fundada na questão de um cidadão, um voto. Agora que os países árabes começam a fazer eleições e, pelo voto, afirmam a sua vontade de serem fundamentalistas, de seguirem um Estado que não seja laico, mas que tenha uma influência da religião, o senhor acha que, por via transversas, a gente pode chegar a regimes autoritários em função dessa marca religiosa que eles podem traduzir? Eu acho que foi assim que a gente começou a nossa conversa. Eu acho que o risco existe. Eu não acho que seja um risco imediato. Eu não acho que nós sejamos condenados a ditaduras religiosas, como já houve no passado. Mas eu acho que nós temos que aprender as lições da história. Historicamente, em vários períodos, esse antagonismo aconteceu e ficarmos atentos para que não aconteça de novo. Então, não podemos banalizar. Não é um clash of civilizations, como disse um cientista político americano, um choque, uma colisão de civilizações baseada na religião. Não chega a ser isso, mas existe o risco de que as relações se envenenem entre a civilização islâmica, cristã, judaica, etc. Embaixador, mas nesse contexto mundial, que temos aí a degradação da situação econômica da Europa, pondo até em risco a comunidade europeia, como ela vem sendo constituída nas últimas décadas, com o acirramento desse sentimento anti-estrangeiro que circunda lá e que se permeia vários países da Europa, o senhor acha que esse ambiente, de certa forma, propicia um acirramento dos conflitos entre religiões diferentes? É isso, e é a pena que isso esteja acontecendo justamente na zona do euro, na Europa, né, que foi um continente que nas últimas décadas, logo depois da guerra, nos deu lições de tolerância e alimentou esperanças de superação dos velhos ódios nacionais e transformação dessas tensões nacionalistas em algo de caráter supranacional. Então, nós esperávamos muito que isso acontecesse. A criação da moeda única foi vista por muitos de nós, por mim inclusive, como um passo na direção certa, na direção de estruturas transnacionais europeias. Infelizmente, aconteceu essa crise que não teve origem na Europa, mas que contaminou rapidamente a Europa e chegou ao ponto que nós chegamos, em que as pessoas já falam abertamente na possibilidade de
de uma crise política na própria ideia da unidade europeia. E quanto ao ingrediente novo que surgiu com esse vulto a partir do atentado das Torres Gêmeas, que é o terrorismo internacional, como é que o senhor vê esse ingrediente nesse contexto que nós temos analisado? O terrorismo realmente é uma coisa terrível, não? Que aconteceu, essa referência que você fez às Torres Gêmeas, é a referência a um episódio horrível, atroz, né? Não saem da cabeça de nós aquelas imagens 1000 vezes repetidas dos aviões incendiando as torres, últimas mensagens de pessoas que se despediam, passageiros que estavam naqueles aviões que foram utilizados como armas, se despedindo dos seus seres queridos. São imagens atrozes, trágicas. Isso realmente não pode acontecer. Agora, o terrorismo tem que ser combatido, deveria ser combatido com as armas próprias de um Estado de Direito. Então, o Patriot Act, por exemplo, que foi o pacote de leis de exceção que foram aprovadas nos Estados Unidos, logo depois do atentado, certamente não estão de acordo com a tradição democrática dos Estados Unidos. Esses clones, esses aviões clonados, não pilotados, que matam até cidadãos americanos, como aconteceu num desses episódios. Realmente, Guantánamo foi uma promessa de campanha do presidente Obama liquidar, fechar a prisão de Guantánamo. Essa promessa não foi cumprida. Então, eu acho que o terrorismo de Estado pode ser considerado tão grave quanto o terrorismo individual. Existe uma dimensão de fanatismo, inclusive, inerente aos dois tipos de terrorismo. O terrorismo de Estado, que ignora, numa democracia como os Estados Unidos, isso é gravíssimo, que ignora o Estado de Direito. E o fanatismo motivado, por exemplo, por razões religiosas, que são os atentados propriamente fundamentalistas, né? Eu pergunto ao senhor, esse contexto onde o terrorismo ganhou essa dimensão que nunca tinha tido no mundo, acirrou, ou levou, ou produziu um mundo de soberanias relativas e fez com que a democracia representativa entrasse em profunda crise? O que o senhor me diz sobre esses dois aspectos? As soberanias relativas e a crise de identidade da democracia. Nós estamos falando da experiência de unificação da Europa, unificação política da Europa, criação de instituições europeias, uma corte europeia, bancos centrais europeus, etc. E tudo isso só pode ser feito com a cessão de uma parte da soberania. Quer dizer, os países europeus ainda não vivem num Estado federal, ainda é um aglomerado de países, de estados nacionais, mas nada disso poderia ter sido feito sem uma cessão parcial da soberania de cada um desses países. De modo que, se nós levamos a sério, e eu levo muito a sério, esse ideal de uma democracia mundial, por exemplo, isso vai significar necessariamente uma perda negociada de soberania. Então, nesse sentido, a soberania relativa não somente é um fato, já está acontecendo, mas é um fato com as devidas salvaguardas para impedir neoimperialismos disfarçados, aí realmente é preciso que haja uma cessão de soberania. A solução da crise europeia provavelmente vai passar por um banco europeu, único, que tenha condições de garantir. Justamente, talvez uma das razões pelas quais a Europa não está conseguindo lidar tão bem assim com a crise é que não houve uma cessão suficiente de soberania. Deveria ter havido um Banco Central Europeu com poderes de intervir na economia. Não somente emprestando dinheiro, mas injetando ou aumentando o crédito, mas realmente com poderes para intervir na economia, né? E o senhor considera que a democracia representativa, como a conhecemos, está, de fato, em profunda crise? Postos a palavra democracia. Democracia é uma democracia caracterizada pela liberdade de imprensa,
uma democracia caracterizada pelo Estado de Direito, pelo funcionamento de tribunais eficazes e assim por diante. Essas características da democracia são inevitáveis. Então, tenho muito medo quando as pessoas começam a dizer temos que ter democracia participativa, é um adjetivo. Democracia deliberativa é outro adjetivo. Democracia popular, como na Europa do Leste, no regime comunista. Eu sempre temo um pouco essa adjetivação de um substantivo tão nobre como é a democracia. A democracia abrange todos os elementos, entre os quais um ajustamento tão grande quanto possível entre o povo soberano, para retomar uma expressão do Rousseau, o povo soberano, e aqueles que agem em seu nome. Então, se a democracia não está preenchendo esse papel como deveria ser, novos mecanismos deveriam ser idealizados para que essa distância entre a vontade do povo e a ação dos mandatários se torne mais próxima do que antes. Então, nesse sentido, sim, a gente tem a impressão que, por exemplo, um exemplo de democracia direta, um exemplo muito bem sucedido de democracia direta, foi aquela lista de não sei quantos milhões de pessoas exigindo a lei da ficha limpa, por exemplo, que foi um dos progressos políticos mais importantes que foram criados no Brasil, e isso não foi feito pelos representantes do povo, foi feito pelo povo soberano de Rousseau. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que sim, existem anomalia, deficiência, déficit de representatividade que deveriam ser preenchidos na medida do possível. E o senhor acredita mesmo numa democracia global? Como seria ela, na sua utopia? A minha utopia seria, em primeiro lugar, definir utopia, né? Utopia, em geral, é uma coisa vista como um sonho irrealizável, uma simples fantasia subjetiva, uma fantasmagoria de um semi-lunático, etc. Democracia não é nesse sentido que eu utilizo a expressão. Eu utilizo a expressão democracia no sentido que o filósofo alemão chamado Ernst Bloch chamava democracia concreta, ou que o Edgar Morin, o sociólogo francês Edgar Morin, há 3 dias atrás, numa belíssima conferência, chamou de utopia realista. Não um delírio febril de um semilouco, mas uma tentativa de sonhar sonhos realizáveis. Sonhar acordado, mas sonhar um pouco. É um exemplo por exemplo, nesse sentido, eu não acho que a utopia de uma democracia cosmopolita, de uma democracia universal, seja um sonho fantasmagórico. Eu acho que é um sonho que a gente pode sonhar acordado e lutar para realizá-lo. Não é? A gente já viu tantos exemplos de universalização de instituições no sistema das Nações Unidas, fora do sistema das Nações Unidas, esse exemplo belíssimo que nós comentávamos há pouco da União Europeia. Então, é um tipo de sonho que vai se realizar, acredito eu, não pelo desaparecimento, não vai significar o desaparecimento dos Estados nacionais, mas vai significar o que eu chamaria um tipo de um universal internacional de governança por subsidiariedade. Isso significa o seguinte: as instituições regionais só entram em vigor quando as instituições nacionais falharam. As instituições universais só começam a funcionar quando as regionais falharam. Então, o nível local do município, o nível estadual, o nível nacional, o nível regional continuam existindo. Não serão absorvidos por uma democracia global, mas haverá uma compatibilidade possível que permita certas ações que só podem ser feitas no nível macro, essas ações podem ser feitas. Um exemplo, por exemplo, uma crise monetária que não pode ser resolvida no âmbito nacional. Exemplo da Europa. Uma última pergunta, já que o nosso tempo está se esgotando. O que o cidadão Rouanet acha do momento em que o nosso país, o Brasil, está vivendo? O senhor está otimista? O senhor está pessimista? Como é que o senhor vê o nosso país nesse contexto global? Eu estou muito otimista. Estou muito otimista.
Economicamente, o Brasil, né, se tornou a sexta economia do mundo. Vários problemas sociais brasileiros já foram resolvidos. O nível de qualidade de vida medido pelas Nações Unidas aumentou, não aumentou dramaticamente, mas aumentou bastante. Então, eu diria que, do ponto de vista da economia, do ponto de vista das estruturas sociais, o desaparecimento da pobreza extrema, por exemplo, a educação, a alfabetização, eu acho que existem vários indicadores que servem para alimentar todas as esperanças. Eu sou naturalmente otimista, eu acho que o Brasil está indo bem e irá melhor ainda à medida que as medidas que vêm sendo postas em prática para superar a atual crise comecem a produzir os seus efeitos. Embaixador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Bem, chegamos ao final da nossa conversa com o embaixador Sérgio Paulo Rouanet sobre religião e democracia. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo acessando o nosso portal na internet, www.senado.gov.br/TV. Esse também é o caminho para você fazer a sua crítica ou para encaminhar a sua sugestão de pauta. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.